Eu vou apresentar sobre intervenção da soberania nacional através da opressão. Antes de começar de fato, eu queria fazer umas provocações. Vocês conseguem imaginar, quem é daqui de Campina Grande deve se recordar de abril, quando na Universidade Estadual teve um caso que ficou conhecido, que foi um aluno com ligação a grupos nazistas. Quem descobriu e investigou ele foi o FBI. Eu lhes pergunto, o que a FBI estava fazendo investigando dentro do Brasil? Teve outro momento da história em que o FBI entrou em algum caso brasileiro? Eu lhe respondo sim. No decorrer da apresentação, no decorrer da exposição, eu vou mostrar como. Como introdução, eu vou explicar um pouquinho da história do petróleo no Brasil e comparar um pouco com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a explorar petróleo em 1870 e pouco, quando descobriram esqueci o nome do estado agora, mas começaram a produzir de fato em 1900 no Texas, com a Oil Standard Company. Se não me engano, foi fundada com John Rockefeller. No Brasil, quem descobriu foi Monteiro Lobato, Lino Moreira e Edson Carvalho, com um pesquisador mexicano em 1931. O Brasil já começou 30 anos atrasado na corrida do petróleo. E quem descobriu não foi nem um pesquisador de fato, foi alguém da literatura, que conhecia um pesquisador que deu a ideia e veio para cá para estudar. Em 1938, no governo Vargas, teve dois decretos-lei. O 395, que estatizava o petróleo e criava a Companhia Nacional de Petróleo, e o decreto-lei 538, que passou a regular a Companhia Nacional de Petróleo. Em 1953, veio a lei de 2004, que fundou a Sociedade por Ações de Petróleo Brasileira S.A., que tem esse objetivo: pesquisar, lavrar, refinar, comercializar, transportar o petróleo proveniente de poço de xisto. William, só uma ressalva, é o Conselho Nacional de Petróleo. Isso. A Sociedade por Ações de Petróleo Brasileira S.A. tem outro nome, Petrobras. A importância do petróleo foi mostrada por Monteiro Lobato na cultura popular, que criou a campanha Petróleo Nosso. E tem uma música de Luiz Gonzaga, Marcha da Petrobras, que era parceiro do governo Vargas durante os anos 50. Em 2006, saiu uma matéria do Jornal o Globo, que a Petrobras foi a pioneira a descobrir explorando o pré-sal, aumentando em 50% da reserva brasileira. Só o Brasil sabe explorar pré-sal. O problema do trabalho que eu estudei é o imperialismo da política e economia afetando a indústria. O objetivo é verificar se existe uma ação imperialista combatendo a soberania nacional brasileira através do pré-sal. A metodologia de análise descritiva qualitativa e revisão bibliográfica. Esse é o referencial teórico sobre imperialismo. O livro de Juliano Furno, Maria da Conceição Tavares, José Luiz Fiore, Norberto Bobbio e Adriano Benaim. Fiore e Tavares, eles têm visões contrárias, mas que não se negam. Elas podem se complementar. Vou desenvolver isso para vocês lá. Para Juliano Furno, ela reúne os autores de imperialismo e explica como funciona o imperialismo se dá, como age como mão de ferro para poder colonizar os países. Tavares, ela coloca a responsabilidade do imperialismo na burguesia nacional, que ela é autoritária e rentista. Já Fiore coloca a responsabilidade da autoria do imperialismo nas forças externas, que ele subverte a economia nacional. Aqui eu penso, por que não se complementar? Porque o imperialismo vindo de fora entra em contato com a burguesia nacional e consegue subverter o país tanto externamente como internamente. Norberto Bobbio, que é da área do direito, peguei a definição de imperialismo, que é o desequilíbrio do capitalismo incontrolado. O imperialismo ele ultrapassa as barreiras, cria empresas transnacionais, que foi o termo de Adriano Benaim, e induz a periferização do livre comércio e torna uma relação hierárquica de centro e periferia. Sobre soberania, que é um termo mais complexo de explicar, eu pego a definição de direito de Rubens Bessert, acredito que seja Bessert ou Bessert, que a soberania ela é o seguinte: no Estado democrático de direito, que é o que a gente tem desde o final da Segunda Guerra para cá, a soberania nacional ela é o exercimento do direito do país. O direito do país no Estado democrático de direito, que é o caso do Brasil, é o voto popular. Nós votamos nos políticos, os políticos passam as leis são aplicadas dentro do nosso território. Essas leis sendo aplicadas eficientemente no nosso território é soberania nacional. Quer dizer que a soberania nacional do Brasil é a soberania popular através do voto, através das leis. Ou seja, desafiar a lei brasileira dentro do território nacional brasileiro é desafiar a soberania nacional. A definição do Norberto Bobbio segue essa definição de Bessert e eu retorno o imperialismo
com Juliano Furno, Tavares e Carlos Coutinho, em que o imperialismo e a soberania são duas forças que se negam. Se tem imperialismo, não tem soberania. Se tem soberania, não tem imperialismo. São duas forças que vivem se combatendo. Para aumentar a soberania nacional, tem que diminuir o imperialismo e vice-versa. Essas aqui são as explicações que eu já adiantei. E a conjuntura nacional e geopolítica, o contexto da época do pré-sal. O ano era 2006. Segundo mandato do governo Lula, o início de 2007. Segundo mandato do governo Lula. Retração na produção física e industrial, aumento das exportações, inovação tecnológica com IDRs. Crescimento generalizado da demanda interna, tanto produto como investimento para consumo, estabilidade de preços, aumento de volume de importação sobre exportação, sobre altos preços das exportações. O Brasil estava crescendo, estava desenvolvendo e estava empreendendo. A gente estava num momento muito ótimo de consolidação da soberania nacional brasileira. Aí, considerando o guiamento, essa é a conclusão. O Brasil estava se impondo no cenário internacional. A gente estava se situando e se inserindo mais na economia global. Os Estados Unidos, por outro lado, durante o governo Bush filho, estava aumentando a intervenção nos outros países. Que a política externa do governo brasileiro era de diplomacia e equilíbrio, tanto em parceiros menores como com as grandes potências. Mas os Estados Unidos criou o ato antiterrorista palestino em 2006, reiterando a guerra ao terror e a guerra às drogas. Teve também a parceria com o governo colombiano, aumentando a participação de órgãos como o DEA em países da América Latina para perseguir narcotraficantes. A polícia dos Estados Unidos interferindo em países latino-americanos para perseguir traficantes. Ou seja, enquanto o Brasil estava consolidando a soberania, os Estados Unidos estavam aumentando o imperialismo. Em algum momento, isso aqui vai chocar. Um pouco do petróleo. O que é o petróleo? De acordo com o Juliano Furno, a causa do petróleo é a única luta de massa no Brasil. Foi a única luta que reuniu todas as classes sociais que lutaram a favor do petróleo durante os anos 50 e foi obstaculada. As forças internacionais, como dito pela Carta de Suicídio de Vargas, prova que nós conseguimos lutar e ganhamos para instaurar a Petrobras e explorar o petróleo no Brasil. Começamos refinando, mas com os desmontes dos anos 90, aqueles processos, começamos a ficar mais subservientes em relação ao cenário nacional. O que é o petróleo? O petróleo, ele é uma mistura, um composto, um hidrocarboneto, que ele fica dentro da terra, dentro da pedra, como se a pedra fosse esponja. E a gente induz o petróleo a sair através de sucção. Depois temos outros processos mais complexos. Essa é a importância do petróleo. O petróleo, ele é queimado. Na refinaria, ele passa por uma queima. Essa queima se subdivide em diferentes densidades. Do mais denso para o menos denso. O GLP, gás de cozinha, combustível de empilhadeira. O GLP ele é um combustível que funciona em local fechado e não gera fumaça. Não gera fumaça tóxica o suficiente para acabar para matar as pessoas no local. Nafta petroquímica, em suma, isso é plástico, são tipos diferentes de plástico. Gasolina, depois ela passa pelo craqueamento, para ficar mais simples também, para rodar. Óleo querosene, a nave tem um aparato de aquecimento, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e resíduo. Tudo do petróleo, você está vendo aqui. A gente está pisando no petróleo, está construindo as coisas usando petróleo. O pré-sal. Onde o pré-sal é achado? O pré-sal, ele está naquela camada ali. Para vocês terem noção, peixe abissal vive aqui. Um submarino russo, cujo nome não me lembro agora, que é o que consegue mais fundo, ele não passa de 2.000 metros de profundidade. O pré-sal está aqui. Aquele submarino que tem os bilionários que afundou, estava aqui. É muito fundo. A luz não chega direito. O ponto mais fundo da Terra, que é a depressão Challenger, está a 11.000 metros. Ou seja, a camada de pré-sal está mais próxima do ponto mais fundo da Terra do que da superfície do mar. É muito fundo. Só a Petrobras tem essa tecnologia. O petróleo de pré-sal ele tem altíssima produtividade e a menor emissão de todos os tipos de petróleo que existem. Ele emite até 70% menos gás carbônico que a média mundial. É mais eficiente do que a exploração e refino de lítio para carro elétrico, o petróleo de pré-sal. A primeira área avaliada tem de 800 km por 200, de acordo com o Senado Federal.
é muito petróleo. O Brasil, graças ao pré-sal, se tornou um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo em 2016. Esse é o poder que o pré-sal conferiu ao Brasil. De acordo com a lei na época, o petróleo de pré-sal, o dinheiro obtido com o petróleo de pré-sal foi utilizado para instituições mais críticas, como o SUS, se não me engano, a Previdência, para todo o seu processo foi para setores mais críticos do país. Então, o Brasil achou petróleo. E a reação dos Estados Unidos? De acordo com o Instituto... Aqui eu já troquei o slide, mas... De acordo com o Instituto da Cultura Árabe, os Estados Unidos têm um histórico de perseguir países que possuem petróleo. Como é que os Estados Unidos reagiriam numa situação dessa? Teve, esse Tavares aqui é um jornalista chamado Tavares, né? Maria da Conceição, porque tem isso tudo. Teve um vazamento de documento dos Estados Unidos na Wikileaks, que é a articulação do governo americano para restringir o petróleo de pré-sal. Não é suficiente, mas é alguma coisa para entender o que é que os Estados Unidos estavam planejando. Teve espionagem dos Estados da Petrobras, de acordo com Edward Snowden. Snowden é perseguido pelos Estados Unidos, ele era da NSA, Órgão de Segurança Nacional, Agência de Segurança Nacional, e fugiu dos Estados Unidos por ter vazado documentos do governo americano, que ainda também não é suficiente para validar com pesquisa científica. No entanto, aconteceu isso aqui. O FBI, tinha um agente do FBI na Lava Jato, mirando a operação para desmontar a empresa desde 2003. Esses agentes estavam querendo saber como é que o Brasil descobriu pressão. E estavam querendo desmontar a Petrobras para impedir o Brasil de explorar pressão. Não conseguiram. Alguém na Petrobras impediu eles de achar. Não sei quem foi, não sei como foi, mas aconteceu. Juntando esses 3 acontecimentos, dá para definir como foi a reação do império. Aqui vem o do Instituto da Cultura Árabe. E Joe Biden, em 99, quando era senador, ele admitiu que invadiu a Iugoslávia para ir atrás de campo de petróleo. A interferência de soberania nacional no Brasil, historicamente, foi dada como as operações eleitorais de 63, de acordo com a CIA. Ou seja, desde os anos 60, os Estados Unidos se intrometem na política nacional do Brasil. Não é intervenção somente em petróleo, é intervenção no Brasil. Trazendo a bibliografia, eu utilizo tanto a visão do Estado Democrático de Direito, como foco no caráter autoritário dos Estados Unidos e da burguesia nacional, e observando as ações diretas dos Estados Unidos na política nacional, para responder à pergunta que eu fiz inicialmente. Tem intervenção? Tem. Tanto do lado interno como do lado externo. É uma intervenção quase direta na política nacional. Resumindo as considerações finais, eu fiz uma análise sobre soberania e sobre imperialismo, para compreender o Senado, que são 2 forças que se negam, e que os Estados Unidos, o Império dos Estados Unidos, mas não se restringe somente a ele, o imperialismo age com mão de ferro para garantir a hierarquia de periferização, a importância do petróleo, seus derivados e do pré-sal, e a intervenção contra a primazia da soberania induz o Brasil a subserviência hierárquica com dependência, o que mantém aquela estrutura do Brasil produzir o petróleo e não refinar. Se o Brasil conseguisse essa independência, não ficaríamos tão sensíveis a variações de preços internacionais do petróleo como guerra, como aconteceu agora com o Irã. Dito isso, essas são minhas referências.